Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula interativa, onde aprenderemos um pouco mais sobre a bioquímica e a biofísica do sistema respiratório. Vem com a gente! Dando início à nossa apresentação, vamos falar sobre o distúrbio ácido-base, que pode surgir de algumas causas, podendo ser elas respiratórias ou metabólicas. Para observá-lo, usamos o exame conhecido como gasometria arterial, onde pode ser classificada entre acidose metabólica ou acidose respiratória, assim como alcalose metabólica ou alcalose respiratória. Em relação ao pH sanguíneo, ele é apresentado em valores ideais de 7,35 a 7,45. Valores acima de 7,45 podem ser considerados um valor alcalino. Já valores abaixo de 7,35 já podem ser considerados ácido. Dois distúrbios ácidos básicos que veremos agora são a acidose respiratória e a alcalose respiratória. Na acidose respiratória, encontramos um pH inferior a 7,35 com uma pressão parcial de dióxido de carbono maior que 45. O dióxido de carbono é acumulado no organismo, combinando-se à água e produzindo gás carbônico, formando depois o ácido carbônico. O sistema respiratório falha em eliminar o dióxido de carbono tão rapidamente quanto ele é produzido, provocando dessa maneira uma diminuição no pH. Toda situação hipoventilatória pode causar a diminuição do pH. Outro distúrbio é a alcalose respiratória, onde o pH é maior que 7,45, com uma pressão parcial de dióxido de carbono menor que 35. Ela ocorre quando o sistema respiratório elimina dióxido de carbono mais rapidamente do que ele é produzido. Toda situação hiperventilatória pode causar alcalose respiratória, como por exemplo durante a dor, em casos de febre e também como resposta fisiológica à ansiedade e ao medo. No nosso corpo, observamos 3 sistemas tampões importantes: o tampão bicarbonato, o tampão fosfato e o tampão hemoglobina. Quando um ácido é adicionado ao sangue, o bicarbonato do tampão reage com ele produzindo um sal, formado com o sódio do bicarbonato e ácido carbônico, dissociando ele para que assim seja eliminado pelos pulmões. Quando uma base entra no organismo, o ácido carbônico reage produzindo bicarbonato e água, para que o ácido carbônico diminua, tendo os rins eliminando o bicarbonato ao invés de íons de hidrogênio. É importante entender que a água desempenha um papel essencial em quase todas as funções do nosso corpo. No sistema respiratório não é diferente. Pode até ser difícil tentar enxergar a relação entre a respiração e a água, mas ela é indispensável para o nosso funcionamento. Quando ela entra em contato com o nosso sistema respiratório, a água faz com que as mucosas fiquem mais úmidas e as secreções mais líquidas, tendo assim uma maior facilidade de eliminar os vírus e bactérias. Quando ocorre uma desidratação, as secreções de certa forma endurecem, o que dificulta a respiração. Por isso é tão importante a gente se manter hidratado. O vapor d'água e as gotículas que liberamos junto com o gás carbônicos se condensam no vidro, o que nos faz ter uma melhor compreensão de quem sofre doenças respiratórias, como asma e bronquite. Elas precisam fazer um maior esforço para absorver o oxigênio, e quando elas ficam mais ofegantes, perdem mais água do que o normal. A água pode ajudar a aliviar os sistemas respiratórios, fornecendo descongestionamento e a recuperação da desidratação. Ela ajuda a recuperação dos pacientes com doenças respiratórias, pois soltam muitas gotículas de água e precisam de um maior esforço para absorver. Macromoléculas, proteínas e lipídios, encontrados em grande quantidade na surfactante pulmonar. O surfactante pulmonar é um líquido produzido pelo organismo que tem a função de facilitar a troca dos gases respiratórios nos pulmões. Sua ação permite que os alvéolos pulmonares, que são pequenos sacos responsáveis pela troca gasosa, fiquem abertos durante a respiração, através de uma tensão, o que facilita a entrada de oxigênio na circulação de sangue. O surfactante é constituído, de modo geral, por lipídios e proteínas. Carboidratos. São as biomoléculas de maior importância no organismo por nos fornecer energia e atuam nos processos importantes do metabolismo celular.
As enzimas são proteínas que catalisam as reações químicas as quais ocorrem em seres vivos. Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. A respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas e ocorre em 3 etapas: glicólise, ciclo do ácido cítrico e fosforilização oxidativa. A glicólise é uma etapa anaeróbica onde acontece a degradação da molécula de glicose. Ela ocorre no citossol da célula e seu saldo é de 2 ATP, 2 NADH e 2 piruvato. Ciclo de Krebs. Uma sequência de 8 reações que ocorrem na matriz mitocondrial logo após a glicólise. Fosforilação oxidativa. É a etapa final do processo de respiração celular, onde há maior produção de ATP através das moléculas de adenosina difosfato. Vamos dar início a um exercício de fixação de conteúdo. O pH sanguíneo tem como valor normal de 7,35 a 7,45, sendo regulado constantemente. Durante o exercício físico vigoroso, a respiração aumenta e a concentração do dióxido de carbono diminui. Diante desta situação, o pH do sangue marca a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, aumenta. A hiperventilação é a ventilação aumentada dos alvéolos pulmonares, levando à perda excessiva de gás carbônico. Nesse caso, a concentração do gás carbônico no sangue diminui e o pH sanguíneo aumenta. Fixação de conteúdo. Analise as alternativas a seguir e marque o processo realizado pela maioria dos seres vivos para sintetizar ATP. Esse processo ocorre na presença de oxigênio. Marque a alternativa correta. Alternativa B, respiração celular. Fixação de conteúdo. O processo de respiração celular é a forma como grande parte dos seres vivos sintetiza ATP. Como pressões do sistema respiratório, encontramos 3 principais. A primeira delas é a pressão alveolar, que pode ser encontrada no interior dos alvéolos, precisando diminuir para que o ar consiga entrar. A outra é a pressão interpleural, que é encontrada na cavidade pleural, sendo sempre negativa. E, por fim, a pressão transpulmonar, que é diferente das anteriores, já que quanto maior a pressão transpulmonar, maior será a quantidade de ar que entrará nos pulmões. Quando se fala em respiração, logo pensamos no oxigênio. Importante saber que somos seres aeróbicos, por utilizar na respiração o oxigênio. A respiração tem como principal função fornecer oxigênio para todos os tecidos e remover o dióxido de carbono do corpo. Na ventilação pulmonar, nós inflamos e desinflamos os alvéolos pulmonares por meio da contração e relaxamento da musculatura do diafragma, inspiração e expiração. Para entender melhor, na inspiração, o volume torácico aumenta e a pressão dentro da cavidade diminui. Logo, o ar atmosférico passa para dentro do pulmão, pois a pressão atmosférica se torna maior. Já na expiração, o volume torácico diminui e a pressão dentro da cavidade aumenta. O ar pulmonar é expelido, pois a pressão atmosférica se torna menor. As contrações do diafragma provocam diferenças de pressão entre o interior dos pulmões e a atmosfera, e isso garante a entrada do ar no corpo. O mesmo sangue que transporta o oxigênio para as células trará até o pulmão o gás carbônico liberado por elas, para que seja eliminado pela expiração. Assim, a ventilação pulmonar é responsável por captar o oxigênio da atmosfera e também por possibilitar a eliminação do gás carbônico no ambiente. As trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico ocorrem por meio da difusão, que podem atravessar livremente as membranas. Esse transporte ocorre sem gasto de energia ou esforço por parte do corpo entre os alvéolos e os capilares nos pulmões. Ou seja, é um transporte passivo, vão de um meio mais concentrado para o menos concentrado, a favor do gradiente de concentração. Os seres humanos possuem neurônios na região do bulbo que garantem a regulação da respiração.
Ela pode ser controlada pelo sistema nervoso autônomo ou pelo sistema neurovegetativo. O principal responsável por receber os sinais respiratórios é o diafragma, e ele faz isso através de um nervo conhecido como nervo frênico. Outro fator que podemos destacar a respeito da nossa respiração é que ela também é conhecida por ser o principal meio de controle de pH no nosso sangue. Julgue a afirmativa a seguir sobre a fisiologia respiratória e do cuidado com o paciente com necessidade de oxigenação. Nos pequenos alvéolos, a baixa tensão superficial é garantida com a presença do surfactante, uma mistura de proteínas e lipídios que torna os alvéolos fisiologicamente atuantes. Certa ou errada? Alternativa A, certa resposta. O surfactante pulmonar é uma substância essencial no funcionamento respiratório, já que na sua inexistência o alvéolo e o ar apresentam uma tensão superficial alta, correndo risco de colapsarem sobre as estruturas pulmonares. Sobre a anatomia do sistema respiratório, ele pode ser dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Dentro do trato respiratório superior se encontram a cavidade nasal, seios paranasais, faringe e parte da laringe superior às cordas vocais. Já dentro do trato respiratório inferior se inclui parte da laringe, que está localizada abaixo das cordas vocais, traqueia, brônquios, bronquíolos e o pulmão. O trato respiratório superior tem como função a condução, filtração, umidificação e aquecimento do ar inalado. Já o trato respiratório inferior fica responsável pela condução e pela troca gasosa. Vamos lá, turma, para mais uma fixação de conteúdo. O sistema respiratório é composto por órgãos que atuam no equilíbrio do organismo. Entre as suas funções estão as trocas gasosas, defesa pulmonar e produção de sons. Analise a alternativa correta que identifica os órgãos do sistema respiratório enumerados a seguir. Isso mesmo, turma. Letra C, resposta certa. Bom, turma, agora eu proponho uma atividade de respiração para vocês. Fechem os olhos, apoiem a mão abaixo do peito, na altura do diafragma e inspirem o ar pelo nariz durante 4 segundos. Depois, expirem o ar pela boca também por 4 segundos. Notem o movimento do diafragma. Percebam como ele contrai na inspiração, fazendo com que a pressão intratorácica seja reduzida, facilitando a entrada de ar nos pulmões. Isso faz com que a caixa torácica aumente. Na expiração, ocorre o inverso. O movimento do diafragma é de relaxamento, expandindo seu tamanho, aumentando dessa maneira a pressão intratorácica e diminuindo a caixa torácica na saída de ar pelos pulmões. O enfermeiro desempenha papel fundamental no cuidado e observação de pacientes com distúrbios respiratórios, atendendo às suas necessidades e priorizando sempre a humanização do cuidado.